Olá, estudantes, eu sou a professora Valéria e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a África do Sul. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de dar um recado para vocês. Gostaria que vocês se preparassem com o material, pois no decorrer dessa aula nós vamos fazer um registro. E também eu quero lembrá-los que nós ainda estamos vivendo um período pandêmico e precisamos manter o distanciamento social, evitarmos nos aglomerarmos e a higiene das mãos, com água e sabão ou com álcool gel. E no momento oportuno nós vamos fazer a vacinação, então que vocês possam aguardar esse momento. O continente africano é considerado o berço da humanidade. Ele é o continente com uma das maiores diversidades culturais do planeta. Nele são falados mais de 1000 línguas, inclusive o português. Vocês sabem localizar no mapa mundi onde fica o continente africano? E o país África do Sul? Vamos observar a próxima tela? Nessa imagem que estamos observando, podemos ver o Brasil e a África do Sul, dois países. Agora eu vou mostrar uma próxima imagem para que nós possamos localizar. Olha só, marquei para vocês o Brasil, o país onde nós moramos, e vamos marcar agora o país África do Sul. Conseguiram localizar, certo? Na imagem que eu vou mostrar agora, nós vamos ver uma parte do continente americano e uma parte do continente africano, certo? Então vamos observar. E a seta amarela, ela está marcando onde está o país Brasil, o nosso, e o país África do Sul. E entre eles nós temos o quê? Quem lembra? O Oceano Atlântico, certo? Muito bem, então o Oceano Atlântico está separando os dois países. E agora vamos ver mais especificamente o continente africano, certo? E a África do Sul. Novamente, eu marquei com uma seta amarela ali só para nós nos localizarmos. E a África do Sul está sinalizada em vermelho, para que nós possamos ver bem, então, onde está a porção continente e onde está o país, ok? Agora, nós vamos fazer um desafio, certo? O continente, nós vimos que o continente é muito grande, o continente africano. E a África do Sul é entre esses, um país que compõe o continente africano. E você poderia saber, me dizer, contar quantos países fazem parte do continente africano? Vocês acham que é mais de 30 ou menos de 30? Registrem aí no caderno de vocês. Não esqueçam de colocar a data de hoje. Vou deixar um segundinho para vocês pensarem. Olhando no mapa do continente africano, você conseguiu imaginar quantos países são? São 54 países, dá uma olhadinha lá no mapa. Vocês estão vendo do meu lado direito aquele pedacinho verde? Ali é uma ilha, é a ilha de Madagascar. Eu imagino que vocês já ouviram falar, porque teve um filme com o mesmo nome. E eu acredito que alguns de vocês até assistiram. Então, retomando a informação, são 54 países no continente africano. Vocês sabiam que no continente africano tem mais países do que no continente americano? Vou deixar uma dica para vocês pesquisarem depois quantos países formam o continente americano, ok? A África do Sul, como vimos anteriormente, ela fica localizada na porção sul do continente africano. Vou ali ressaltar para vocês a localização, né, para que vocês possam estar vendo. E agora vou fazer com vocês uma atividade para que a gente possa compreender um pouquinho melhor, porque às vezes falando continente, país, cidade, estado, a gente acaba se confundindo, não é mesmo? Então prestem bastante atenção. Vamos imaginar que este aqui é o mundo,
O mundo, gente, ele é bem grande, formado por muitos continentes. E hoje nós estamos falando de 2 continentes basicamente. O continente americano, onde nós estamos, certo? E o continente americano. E nós também estamos falando do continente africano. Então, no mundo existem outros continentes também. No continente americano existe um país chamado Brasil, onde nós moramos. Existem outros países aqui também, mas hoje nós só estamos falando do Brasil. E dentro do Brasil nós vamos ter os estados, vamos ter as cidades, e nós moramos na cidade de Curitiba. Muito bem. No continente africano, existem quantos países mesmo que nós já vimos? Existem 54. Mas hoje eu só estou falando de um país. Estou falando do país África do Sul, certo? Então vamos retomar o mundo, o continente americano, o continente africano, e no continente africano nós temos vários países, inclusive a África do Sul, certo? Então, com essa nossa dinâmica aqui, dá para nós percebermos que nós fazemos parte de uma cidade, essa cidade está em um estado, esse estado está em um país, esse país vai formar um continente e vários continentes vão formar o mundo. Mas vamos lembrar que aqui a professora está usando caixas para representar, mas a Terra não é quadrada, a Terra é redonda, né? Então, vocês podem observar aqui no mapa, olha só. Este aqui é o continente africano, que a professora está mostrando para vocês e falando. Nós estamos falando aqui da África do Sul, bem aqui embaixo, né, na porção sul do continente, e aqui está o Oceano Atlântico, e um pouquinho mais para cá, olha só, está o continente americano, que nós fazemos parte, nós estamos na América do Sul, e aqui é o Brasil. E bem aqui embaixo vai ter o estado do Paraná, e no estado do Paraná vai ter a capital Curitiba, que é a cidade onde nós estamos neste momento, certo? Então vamos lembrar que a professora usou a caixa só para fazer uma comparação. Vamos seguir então, só um minutinho que a professora já volta. Agora que já entendemos onde fica o país, onde fica o continente, nós vamos falar então de algumas cidades do país África do Sul. E a primeira que eu vou mostrar para vocês é Joanesburgo. Nesta cidade que nós estamos vendo, olha que paisagem bonita, né? Tem um estádio chamado Soccer City. É o estádio que foi utilizado para o início e partidas do final da Copa de 2010. Provavelmente vocês não eram nascidos ainda nessa época, mas esse estádio é muito famoso, certo? Então, é muito famosa essa cidade por causa disso. Vou mostrar agora para vocês a cidade do Cabo. A cidade do Cabo, ela se destaca pelas praias, uma paisagem linda. Linda mesmo, né? A gente olhando dá até vontade de estar lá agora nesse momento. E ela se destaca também pelas casas coloridas. Olha que bonito que ficou a frente, né, dessas casas. Então algumas pessoas viajam para lá para ver essa pintura, para aprender sobre a cultura dessa cidade. E também na África do Sul nós temos o Parque Nacional Kruger. É um parque imenso, é a maior reserva do continente, então não é só do país. E lá tem rinoceronte, búfalo, elefante, leão e leopardo. Esses animais são os maiores mamíferos e selvagens, eles são chamados animais de grande porte. E muitas vezes as pessoas usam a expressão Big Five, que significa grandes animais, né? Os 5 maiores. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês as imagens. Mas o chifre do rinoceronte, o osso do leão e o marfim do elefante, eles são tidos por alguns povos do continente africano
com propriedades medicinais, então para curar doenças. Então esse é um dos motivos que esses animais eles foram muito caçados, né, muito procurados pelos caçadores, e esse também é o motivo que foi construído esse parque para proteger esses animais. Então a professora já mostrou o búfalo, agora estou mostrando os outros para vocês, né? E logicamente que esses animais passavam por sofrimento quando iam ser caçados. Então é importante essa reserva porque ela protege os animais. Agora então eu vou passar para vocês uma atividade. Lembra que eu falei desde o início que a gente ia precisar hoje fazer alguns registros? E eu quero saber como é que vocês estão desenhando. E eu sei que vocês gostam de desenhar. Então eu gostaria que vocês desenhassem esses 5 animais. Posso voltar nas imagens aqui para vocês observarem e escrevessem um nome e o nome do parque onde eles estão, tudo bem? Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e desenharem. Vou voltar aqui as imagens só para vocês verem, para não esquecer de nenhum, ok? Perfeito, mostrei os 5, então agora eu vou dar um tempinho, então, desenhar, escrever o nome, pensar um pouco na proteção dos animais. Então, conseguiram desenhar? Se não terminaram ainda, não tem problema, vocês podem continuar após essa aula. Agora que nós já sabemos onde fica o continente africano, onde fica o país África do Sul, já falamos sobre algumas cidades do país África do Sul, nós vamos falar então de alguns símbolos do país. E nós trouxemos a bandeira. Nós sabemos que a bandeira é sempre um símbolo dos países, e no caso da nossa bandeira, a bandeira do Brasil, que está aparecendo primeiro, o verde representa o quê? Vocês lembram?
as nossas florestas, né? O amarelo, o nosso ouro, né? A parte preciosa, o azul, o nosso céu e o nosso rio, e o branco, a busca pela paz, né? Queremos que tenhamos paz. Então, na bandeira da África do Sul, nós temos a letra Y, se vocês observaram bem. A forma de Y da bandeira tem um significado bem importante. Quando vemos a letra Y, percebemos que linhas opostas, ao se encontrarem, começam a percorrer o mesmo caminho, levando em consideração o fim do apartheid. O símbolo carrega a ideia de que brancos e negros, inicialmente separados em um determinado momento, se unem para caminhar juntos. Vamos pensar quantas cores tem nessa bandeira? Vamos tentar entender então o que elas significam? Vejam lá na tela. O vermelho significa o sangue do povo. O azul representa o céu. O preto e branco representam as pessoas negras e as pessoas brancas. O verde simboliza a terra da África do Sul, coberta pela rica vegetação. E o amarelo representa o ouro, que é muito presente no solo africano. Então, eu trouxe para vocês agora uma atividade. E eu reparti essa bandeira em 4 partes e vou mostrar para vocês na próxima tela. O nosso objetivo é tentar localizar cada parte dessa bandeira, em que letra que ela vai. Então, lá no retângulo tem o C, tem o B, tem o A e tem o D. E nós temos as partes da bandeira numeradas 1, 2, 3 e 4. E na parte superior da tela nós temos a bandeira inteira para que nós possamos nos orientar, certo? Então eu vou dar um tempinho, vamos fazendo junto. Onde que vocês acham que está a parte número 1 da bandeira? Onde ela vai se encaixar? Vamos dar uma olhadinha? A parte número 1 se encaixa lá na letra A, certo? Conseguiram? A parte número 2 se encaixa lá na letra B. E a parte número 3 se encaixa lá na letra C. E a parte número 4 se encaixa lá na letra D. Agora, então, eu vou aumentar o grau de dificuldade. Vou dividir essa bandeira em 8 partes. Está na tela para vocês. E o retângulo está da letra A até a letra H. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e já volto. Vamos conferir então a imagem 1, letra C, muito bem. A imagem 2, onde que ela foi parar? Na letra G. A imagem 3, na letra B. A imagem 4, D, de dado. A imagem 5, F. A imagem 6, A. E a imagem 7, E. E a última parte na letra H. Muito bem para quem tentou, parabéns! Então, vocês observaram que nós estamos falando hoje da África do Sul. E falar da África do Sul não dá para deixar de falar do Nelson Mandela. Ele foi uma pessoa muito importante na história desse país. Ele lutou contra a discriminação, ele lutou pela promoção da igualdade racial, ele lutou pelo fim do apartheid. Melhor do que eu falar sobre o Nelson Mandela, nós vamos ouvir, ver uma história sobre ele. O nome do livro, que está até aqui nos acompanhando, é Vovô Mandela, ok? E depois eu já volto para conversarmos. Vovô Mandela. Zazi, Zilhelene e Zindzi Mandela. Sean Coles,
Tradução Dandara Palankoff. Vovô Mandela. Um dia, Zazie e Zilhelene estavam brincando na casa da vovó Zindzi, quando acharam uma fotografia. Era de alguém de quem eles se lembravam muito bem. Olha, vovó, a gente achou uma foto do vovô Mandela. A senhora pode contar a história dele de novo? Mas é claro! Como vocês sabem, o vovô Mandela era meu pai, mas ele foi preso quando eu tinha só 18 meses. Por que o vovô foi preso? Ele foi preso porque estava lutando contra o apartheid. O apartheid era uma lei na África do Sul que separava as pessoas negras das pessoas brancas e que dizia que as pessoas brancas eram melhores. O vovô lutava para que todos nós fôssemos iguais. Sabem quando a gente diz que alma não tem cor? Que temos cores diferentes, mas por dentro somos todos iguais? Era para ter isso que o vovô Mandela estava lutando. O vovô teve que passar o aniversário dele na prisão? Sim, e ele não podia dar uma festa. Nós tínhamos que comemorar por ele aqui fora. A Bisa ainda tinha o bolo de casamento deles, que não tiveram tempo de cortar quando se casaram. Todo ano, no aniversário do vovô, a Bisa pegava o bolo, acendia uma vela e fazia uma oração. Vovó, onde a senhora estava quando ele foi preso? Eu fiquei em casa, no distrito de Soweto, com a Bisa e minha irmã Zenani. A senhora gostava de lá? Era difícil. Nós não podíamos morar nos mesmos lugares que as pessoas brancas e as nossas casas, nossas escolas, os nossos hospitais não eram tão bons quanto os delas. E quando os negros diziam que isso não era justo, a polícia era muito dura. Mas por que as pessoas brancas começaram a deixar triste a vida de todo mundo? Porque as pessoas brancas foram ensinadas na colonização e no apartheid a odiar. Disseram a elas que eram melhores que as pessoas negras. Elas deixaram a vida de vocês triste também? Sim, respondeu a vovó Zindzi. Toda vez que a Bisa nos mandava para a escola, a polícia do apartheid vinha e nos expulsava. Mesmo que mudássemos nossos nomes e fingíssemos que éramos outras pessoas, eles nos encontravam. Então, quando eu tinha 5 anos e Zanani 6, algumas pessoas muito bondosas nos ajudaram a ir para o colégio interno na Suazilândia. A gente só vinha para casa nos feriados para ver a Bisa e o restante da família. Que triste! Zazie, não precisa ficar triste. Sabe o que a Bisa costumava nos dizer? Ela dizia: não quero ver vocês chorando, porque aí o inimigo vai ficar feliz. Quero ver vocês fortes, precisam manter a cabeça erguida. A Bisa e o vovô Mandela eram pessoas fortes por causa do jeito como foram criados. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Onde a Bisa nasceu? Winnie Mandela nasceu em Bizana, que fica perto da costa selvagem. A Bisa é do povo Pondo, que gerou os melhores guerreiros da história. O vovô vem do povo Tembu. Os dois pertencem à realeza. Uau! Realeza? Sim, disse a vovó Zindzi. Onde o vovô Mandela cresceu? Bom, ele nasceu na vila de Mvezo, mas cresceu em Kunu. Eu já fui lá, é verdade. Durante a infância, o vovô morou em uma casa tradicional, feita de barro e com telhado de palha. Ele precisava pegar água no rio e cozinhar em potes na fogueira. Mas as lições que aprendeu com os mais velhos moldaram o homem que ele se tornou. Um homem que foi capaz de perdoar todas as pessoas que fizeram ele, sua família e seu povo sofrerem. O vovô foi para a escola igual a gente? Sim. Quando ficou mais velho, estudou direito
Ele queria aprender como fazer justiça para a África do Sul. O que é justiça? A justiça trata dos direitos das pessoas. Significa que é preciso perguntar o que é certo para todo mundo, o que é justo. O vovô não achava justo o que estava acontecendo na África do Sul. As outras pessoas também queriam justiça? Sim, o vovô não era o único que achava o apartheid errado. O mundo inteiro dizia que aquilo era cruel. As pessoas negras não gostavam do jeito como eram tratadas. As pessoas negras ficavam com vontade de lutar quando as pessoas brancas diziam que elas não eram boas o bastante. Pensavam que se o vovô e a bisa podiam lutar e até ir para a prisão para conseguirem justiça, então elas também poderiam ir. Por que o governo fez o vovô ficar na prisão por tanto tempo? Eles o mantiveram na prisão contando que ele ficasse cansado e que desistisse de lutar por seu povo. Mas o vovô não desistiu. E eles esperavam que o povo se esquecesse do vovô e daquilo que ele defendia. Mas o povo não esqueceu. A Bisa, eu e muitas outras pessoas continuamos a lutar pela liberdade. Todas essas pessoas mantiveram vivo o espírito do vovô. O vovô tinha um plano para fugir da prisão? Não, ele nunca tentou fugir. Ele queria ficar na África do Sul para lutar por seu povo. Ninguém ia forçá-lo a deixar seu país. Era importante que as pessoas soubessem que ele estava lá. Vovô sabia que no mundo inteiro as pessoas faziam cada vez mais pressão para que ele fosse libertado. E um dia, o vovô foi libertado. As pessoas ficaram felizes? Elas ficaram muito felizes. Tomaram as ruas quando saímos de carro da prisão. A volta do vovô até Soweto demorou muito, porque todos os caminhos estavam bloqueados. Caiu uma chuva pesada, mas as pessoas tinham dormido na rua só para vê-lo. Houve muita dança e muita cantoria. Todos estavam muito felizes. Todo mundo? Perguntou Zilhelene. Todos os sul-africanos, negros e brancos. E o que o vovô fez quando virou presidente? A primeira coisa que fez foi unir os sul-africanos. Ele lembrou a todos que éramos iguais e que por isso estávamos lutando para que vivêssemos lado a lado. Ninguém era melhor do que ninguém. Ele garantiu que todos pudessem ir à mesma escola, que todos pudessem morar onde quisessem, que todos pudessem ir aos mesmos hospitais. Então, o apartheid tinha acabado? Isso mesmo. E sabe como ele fez isso? Convidou seus inimigos para se sentarem com ele, dividirem a mesma mesa. Deve ter sido bem difícil. Mas vovó Zinzi tinha uma pergunta para os dois. Vocês sabem o que significa Ubuntu? Acho que eu sei. Quer dizer, eu sou porque todos somos. É nisso que acreditamos enquanto povo africano, em tratar as pessoas do jeito que nós queremos ser tratados. Foi isso que inspirou o vovô a lutar por seu povo e também o ajudou a perdoar os seus inimigos. Então, vocês gostaram da história? Que história emocionante, né? O Nelson Mandela, ele não é importante só para a África do Sul. Ele é importante para todo o continente africano, ele é importante para o mundo. Quando nós pensamos em direitos iguais, quando nós pensamos em promoção da igualdade racial, nós pensamos em Nelson Mandela. Ele foi um grande exemplo. E eu espero então que vocês tenham compreendido isso, tenham gostado dessa aula, tenham refletido bastante, descobriram onde localiza-se o país, a África do Sul, descobriram sobre uma pessoa muito importante de lá. E eu gostaria de desejar então um bom final de dia. Até a próxima!